Muito bem, Cristal Web Rádio está aqui no gabinete do prefeito municipal conversando a respeito de um importante evento que aconteceu durante a Zinder Oktoberfest nesse último final de semana, onde foi tratado o assunto na pauta, a questão relacionada à colonização pomerana e alemã aqui na região, e os prefeitos, os representantes desses municípios que têm esta característica, estiveram lá para tomar algumas decisões, certamente, para fortalecer aí a questão da cultura, que está aí sendo extinta do mundo todo e que em poucos pontos aqui do Brasil ainda existe resquícios da Pomerânia, né, que é aqui nessa nossa região, São Lourenço, Pelotas, Cristal, Camaquã, e depois ali Santa Catarina, tem a Pomerode, né, e também no Espírito Santo, Santa Maria de Jequitibá. E não existe mais pomeranos no mundo. E há uma movimentação muito forte nesse sentido, e os prefeitos também estão com essa necessidade, esta vontade de que isso não aconteça e não termine no mundo todo. Mas quem fala para nós e conta de forma aí resumida o que aconteceu por lá é o prefeito municipal aqui do município, que também tem uma origem pomerana ou alemã? Pomerana. Bom dia, Nildo, bom dia, nossos espectadores, né? Porque nós estamos hoje nos canais de redes sociais no mundo inteiro e o quanto é importante a gente conseguir levar essas informações para todo mundo através dessas mídias sociais. Realmente tivemos um encontro bem importante lá em São Lourenço na sexta-feira. Nós que temos somos um município predominantemente, quando foi fundado, com pessoas de origem, descendentes de origem alemã ou pomerana, né? Nós tínhamos um índice, um percentual bem grande na nossa data de fundação e a gente teve essa oportunidade junto desta festa que é de origem pomerana e alemã, porque eles acabam misturando um pouco desse processo todo dos costumes, enfim, das características que fazem com que esse povo mantenha esses aspectos culturais ativos e vivos até os dias de hoje. O Grupo Sonnenschein, que é o que produz então essa grande festa, através do seu presidente Fabiano, convidou o prefeito de São Lourenço como anfitrião do evento, recebeu os prefeitos de Turuçu, Cristal, Arroio do Padre esteve presente, Canguçu também esteve presente. Então tivemos a participação de alguns dos municípios da nossa região para estreitar esses relacionamentos, inclusive junto ao consulado, para a gente fazer um trabalho junto com cidades co-irmãs, né, na Alemanha, para que a gente possa fazer essa correlação entre o município de São Lourenço, já tem um trabalho forte nesse sentido, e ampliar esse trabalho também para os municípios de Cristal, para os municípios de Turuçu, que vai ter inclusive agora esse mês uma grande festa, a festa do Morango e da Pimenta acontecendo lá no seu município, né? E a gente tentar resgatar parte dessa cultura na nossa cidade de Cristal, trazendo para cá, enfim, características que remetam a este aspecto cultural que a colonização trouxe para o Brasil. Logicamente que existem algumas características que fazem com que a gente tenha também um reconhecimento de povos tradicionais, assim como temos os quilombolas, nós temos em relação aos indígenas, nós temos também em relação à cultura europeia, que no nosso caso alemã e pomerana, que algumas características fazem, a religião, né? São os jogos, a música, comida típica da região. Então são várias questões que fazem com que, e Cristal tem dentro de tudo isso, características suficientes para ser enquadrada como uma cultura tradicional. E, inclusive nas próprias escolas, quando a gente tem esse reconhecimento, nós recebemos recursos a mais para desenvolver projetos dentro dessas áreas, da área cultural dessa região, por ser reconhecido como um povo tradicional. Então, dentro dessa conjuntura toda, Zé Umuti fez uma fala inicial, o Fabiano explanou bastante a respeito do processo, como um conhecedor também dessa situação, e nós tentamos já deixar ajustado um documento e alinhado a partir dessa reunião para a gente encaminhar via consulado e também caminhar para que a gente tenha esse reconhecimento dos municípios da região e interligado entre nós fazer com que tenhamos festas cada vez mais tradicionais e reconhecidas através dessa cultura que é tão forte e tão marcante na nossa região. Então nós temos aí também a vontade de convidar outros municípios da Costa Doce
a fazerem parte. Chuvisca também tem uma colonização pomerânia alemã forte. Camaquã também tem no seu interior forte. Então a gente quer trazer e resgatar isso e produzir no nosso município esse resgate cultural pomerânia alemão que nós temos tão forte aqui na nossa região. Muito bem, essa interligação com a Alemanha, em termos culturais, isso pode trazer também como consequência ainda uma interligação que venha trazer benefícios econômicos, né? Quando um país desenvolvido pode também colaborar economicamente, trazendo uma indústria, uma tecnologia, enfim. Então, nós estamos no mundo macro, né? Onde não existe mais fronteiras geográficas. Nós estamos, então, também através da cultura, nesse sentido, também levando essa questão da polarização mundial. Nós temos um simbolismo forte dessa ligação quando a cultura é trazida para um determinado povo. Quando nós tivemos a construção da nossa igreja do Sino, que nós chamamos do Sino, que é a igreja que eu congrego, inclusive, essa igreja ela recebeu um sino vindo doado lá de uma cidade da Alemanha. Né? Na época, tu deve te conhecer até melhor do que eu a história, tu é mais da época do que eu, né? Mas foi nessa construção. Então essas ligações que nós temos da cultura pomerana na nossa região e no nosso município, elas são muito evidentes quando a gente olha para o nosso interior, e se nós não fizermos algo que ao longo do tempo, por conta dessa globalização e da mistura das etnias, a gente vai perdendo todos os aspectos culturais, porque daí tu vai, nas próprias construções familiares, eles vão se perdendo porque tu casa com uma etnia diferente e aí se perde a cultura no meio do caminho, tu não é nenhum e nem outro. Então esse resgate da cultura, e eu parabenizo muito esse grupo Zananchai em São Lourenço, grupo de dança, hoje com mais de 200 integrantes dançando, o quanto eles movimentam a economia da região, quanta gente em São Lourenço, desfile de domingo, um recorde novamente, e o quanto isso a gente tem que trazer como exemplo para nós ter um crescimento aqui no nosso município também, em relação a essa questão cultural e também em relação ao desenvolvimento do município e dar essa visibilidade para a nossa região também, não somente em algumas áreas, mas na área da cultura também. Prefeito, quero dizer para o senhor que a comunidade de Cristal certamente está orgulhosa pela sua disponibilidade de participar desse movimento, de tão importância que ele é. Certamente que essa é uma pauta que nós começamos agora e nós teremos aí muitas e muitas entrevistas e bate-papos, acompanhar reuniões nesse sentido, porque isso é de extrema necessidade, de uma extrema importância, não é? Isso aí é algo assim muito mais importante que se possa imaginar, porque trata de cultura, de gente, de construção daqueles que já se foram, construíram, e nós damos um seguimento de uma forma correta, com o mesmo foco. Isso aí, prefeito. Outras vezes conversando sobre isso. Grande abraço a todos.